Você sabe como o freio do seu carro funciona? Olá, sejam bem-vindos a mais um Engenharia da Graxa. Você já se perguntou o que acontece quando você pisa no pedal do freio? Vamos entender um pouco desse processo. Quando você pisa no pedal, esse pedal ele está ligado a uma haste. Esta haste comprime um fluido que será levado até as rodas do seu carro. Aqui o funcionamento é basicamente o mesmo de uma seringa. Quando você enche uma seringa com um líquido e você pressiona essa seringa, ela vai comprimir esse líquido e injetá-lo em algum lugar. Essa é a função desse sisteminha aqui. Para que o pedal não fique duro, eu não sei se vocês já tentaram fazer essa experiência de pisar no pedal com o carro desligado. Quando o carro está desligado e você pisa no pedal do freio, o pedal está bem duro, ele é bem difícil de parar. Por que isso acontece? Você está usando apenas a sua força para comprimir esse fluido até as rodas. Quando o motor está ligado, o motor ele gera um vácuo e esse vácuo é utilizado por esse auxiliar de freio para te auxiliar na frenagem do carro. Ou seja, ele vai gerar uma força que vai te ajudar a empurrar essa haste comprimindo o fluido. Quando você comprime o fluido, o caminho que ele percorre é basicamente esse daqui. Ele sai do cilindrinho mestre, esse é o famoso cilindro mestre, tá? Onde você vai comprimir o fluido de freio, e ele vai para a central do ABS. Eu não vou explicar muito como funciona o ABS, eu vou deixar isso para um outro vídeo. Mas vamos entender que esse é o caminho do fluido. Ele vai sair do cilindro mestre, que você comprimiu ele, e vai entrar na central do ABS. Da central do ABS, ele vai ser redirecionado para cada uma das rodas, tá? Esses canos que saem do cilindro mestre e vão até o ABS e vão até a borda próximo das rodas, vamos dizer assim, eles são tubos metálicos. Isso evita que eles se rompem facilmente. A ligação entre esse tubo metálico e propriamente as rodas é feita por um flexível. Por quê? As rodas têm um movimento da suspensão e as da frente também vão ter o movimento da direção do carro. Se você fizesse um tubo rígido, esse tubo ia acabar se rompendo. Então aqui nós temos um tubo flexível, é praticamente uma mangueira chamada de flexível. Então quando você pisou no pedal do freio, você comprimiu o fluido, empurrou o fluido até as rodas, ele vai chegar até o sistema de freio. Na traseira, na maioria dos carros, se usa o sistema de tambor. Aqui vocês estão vendo uma visão dele aberto, mas ele é fechado, ele é como se fosse uma panela tampada. Dentro dessa panela, dentro desse tambor, existe duas sapatas. Quando você pressiona o pedal, o líquido vai ser pressionado e esse cilindrinho aqui no meio vai abrir. Quando ele abre, até as setas aqui indicando, a sapata será pressionada contra a parede do tambor. Essa parede do tambor, que faz um conjunto com a tampa completa do tambor, ela está ligada às rodas. Ou seja, aqui você vai gerar um atrito, esse atrito vai gerar um calor e você vai frear o carro. Ou seja, a função do freio é transformar a energia cinética em calor. Simples assim. Nos freios da frente, na maioria dos carros, é utilizado o freio a disco. O freio a disco, ele vai usar o mesmo princípio de atrito para gerar calor, porém, serão pressionados as pastilhas contra um disco, como o próprio sistema fala, é um freio a disco. As pastilhas são pressionadas contra esse disco, gerando o atrito, gerando o calor, parando o veículo. Vamos entender alguns problemas que podem acontecer nesse sistema, nem tudo são flores. Então, no sistema a tambor, existe a possibilidade de ter depósitos de sujeira entre as sapatas e a parede do tambor. Isso vai dificultar o contato das sapatas, que são essas... É uma pastilha grande, tá? Vamos entender assim. Essa sujeira vai dificultar o contato delas com a parede do tambor. E o que acontece? Isso vai diminuir a eficiência do freio. Um outro problema que pode acontecer nesse sistema é o vazamento de fluido por esse cilindrinho, que é o cilindro de freio, ok? Esse cilindro, além de você perder a eficiência de frenagem por conta do vazamento, isso é um problema grave, você ficar sem fluido. Uma vez que você fique sem fluido de freio, você não vai conseguir mais parar o seu veículo. O outro problema é que ele não vai ter a força suficiente para pressionar essas sapatas contra a parede do tambor. Isso vai diminuir bastante a eficiência do freio. Já nos sistemas disco, dos sistemas de freio a disco, nós temos dois problemas principais. Primeiro, a pinça do sistema de freio, ela movimenta. Quando você freia, ela vai movimentar. Então aqui quando você frear o carro, aqui vai ter um cilindro, esse cilindro vai comprimir
a pastilha contra o disco e a pinça inteira vai movimentar para que o outro lado pressione também o disco, tá? Esse movimento é em cima de um pino. Esse pino ele tem que ser lubrificado sempre. Se falta lubrificação nesse pino, ele pode chegar a travar. E se ele trava, você só vai pressionar um lado da pastilha. E se você pressionar só um lado, ela vai acabar somente de um lado. Isso vai diminuir bastante a eficácia do freio. E também vai ter um desgaste errado das pastilhas. Isso pode ocasionar até um empeno do disco. Um outro problema comum no sistema de freio a disco, o famoso chiado. Esse chiado ele pode ser provocado por dois fatores. O primeiro fator é o material da pastilha. Eu não vou entrar em detalhes ainda das composições das pastilhas para a gente fazer um próximo vídeo falando somente disso. Mas um outro fator que pode gerar chiado é que essa pastilha ela tem um encaixe certo para ser montado no sistema de freio. E esse encaixe, dependendo da fabricante da pastilha, tem algumas diferenças mínimas que podem gerar algumas folgas. E a hora que você pisa no freio, ela começa a vibrar. Existem alguns produtos que você pode passar na pastilha para que ela grude melhor e não vibre. Mas se a pastilha for muito mal feita, ela vai acabar vibrando bastante e gerando um barulho bem incômodo. Bom, as manutenções que são feitas no sistema de freio é a troca do fluido de freio. O fluido de freio ele é um fluido higroscópico. Depois vamos falar sobre fluido de freio também. Mas o que isso significa? Que ele absorve água. Como nós vimos, o freio, a função dele é converter energia cinética, a energia cinética do carro, em calor. Esse calor ele vai ser dissipado entre os componentes do freio, disco, pastilha e até mesmo o fluido de freio. O fluido de freio ele é desenvolvido para aguentar altas temperaturas, porém com o tempo ele vai absorvendo água. E essa água, como nós sabemos, ferve a 100 graus, vamos dizer assim, né? Vamos adotar esse padrão. E o freio chega a mais de 100 graus facilmente. Ou seja, essa água que está dentro desse fluido vai começar a evaporar. E quando ela evapora, ela cria um bolsão de ar dentro do sistema. E como nós sabemos, na física, nós sabemos que o ar ele é comprimível. Ou seja, se você consegue comprimir o ar, então a hora que você pisar no freio, ao invés dele acionar o sistema de freio, ele vai somente comprimir esse ar e não vai transferir toda a força do pedal até as pinças ou até a parte de freio do seu carro. E isso vai diminuir bastante a eficácia do freio. Então uma das manutenções é sempre trocar o fluido de freio. Esse fluido geralmente dura em média 2 anos. Isso vai depender muito das condições de uso do carro. A segunda parte da manutenção é a troca preventiva das pastilhas. A gente nunca deve esperar acabar de vez a pastilha para a gente trocar. Quando ela acaba de vez, ela vai acabar machucando o disco. E isso vai gerar um custo maior para você na hora da manutenção. Então sempre evite trocar a pastilha quando ela já chegou no final. Uma coisa que se deve atentar é que na hora de fazer a sangria de freio, se for bem feita, como a gente viu aqui, o caminho do fluido ele passa pelo módulo do ABS. Se você não fizer uma sangria correta, como manda o manual, você pode danificar esse sistema de ABS. A lubrificação do pino faz parte da manutenção de freio para evitar que ele fique sem lubrificação e chegue a travar. Aqui na oficina nós já pegamos caso de que a pinça travou e aí o freio fica fechado, né? Fica comendo a pastilha sem necessidade. A observação dos flexíveis é importantíssimo a gente sempre garantir que esses flexíveis que levam o fluido até as partes móveis do sistema de freio estejam em boas condições. Uma rachadura, um trincado ou até mesmo algum desgaste anormal nessa mangueira pode gerar uma ruptura e isso vai fazer com que você perca a eficiência do freio. E a limpeza de todo o sistema. O sistema ele gera sujeira, como nós vimos, tanto na parte das pinças quanto na parte do tambor. Na parte do tambor é mais importante, já que essa sujeira pode atrapalhar o contato das sapatas com o tambor em si. Isso vai diminuir a eficiência do freio. Nas pinças acontece a mesma coisa, vai gerar sujeira, porém como o sistema é aberto, o próprio vento ou às vezes a água que bate vai levar um pouco dessa sujeira. Mas é importante a gente ficar se esse pistãozinho da pinça está trabalhando legal, não está emperrado, não está com algum problema. Basicamente é isso. Agora você já sabe um pouco mais sobre o sistema de freio do seu carro. Isso vai te ajudar a não ser enganado nas próximas manutenções, a sempre acompanhar o que deve ser feito nesse sistema. Se você gostou do vídeo, compartilha, deixa aquele like para ajudar o canal a crescer e até o próximo vídeo.